Olá gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou maquiar a Railene. A pele dela já tá limpa, já tá tonificada. Só que eu vou aplicar essa bruma da Ruby Rose. Vai fazer com que a base segure mais tempo na pele dela. Logo em seguida eu vou hidratar com esse hidratante da Mary Kay. Espalho com o pincel, que é aconselhável passar com o pincel, que é para a pele absorver bem esse produto. Vou usar esse sérum potencializador da Ruby Rose, que ele vai fazer com que a base não craquele. E espalho com o dedo. Eu coloco o produtinho mais nas áreas de poros dilatados. Como ela não tem poros dilatados, a pele dela é um pouco seca, eu espalho em todo o rosto. Agora eu vou fazer a misturinha da base da Bruna Tavares com a da Ruby Rose. Uma é mais clara e outra é mais escura. Como o rosto dela tá mais escuro que o colo dela, então vai aparecer com que essa base tá mais clara, mas logo ela vai oxidar e vai ficar no tom de pele dela exato. Aplico com o pincel, né, como eu sempre faço, e venho com a espuminha pra esfumar essa base aí. E vou dando leve batidinhas bem suave para não tirar o produto da pele. Faço o processo em todo o rosto, né, de passar com esse pincel língua de gato e fazer o acabamento com a esponjinha, tá? Esse processo que eu faço da preparação de pele. Eu aplico de um lado do rosto, dou acabamento e depois faço o restante do rosto, para a base não ficar manchada na pele. Eu não fiz tanto corte no vídeo para vocês verem como é fácil fazer a aplicação e esfumar. E mais uma coisa, a base quando a gente passa, ela vai ficar clarinha, mas depois ela vai oxidar. Vai escurecer um pouco. Depois de fazer esse processo de aplicação da base, eu vou fazer o contorno. Vou misturar esses dois tons de chocolate da paletinha da Ruby Rose. E como ela tem um rosto fino, eu não vou fazer aquele contorno muito marcado. Eu passo bem pouquinho o contorno e faço o mesmo processo, né, de esfumar com a esponjinha. É muito importante fazer o contorno porque ele que vai devolver a sombra natural do rosto da gente. Porque antes da gente aplicar a base, a gente tem, né, a sombra do rosto, mas é natural. Como a gente passa a base, fica muito sem sombra o rosto, então é muito importante fazer o contorno por causa disso, para devolver a sombra natural do rosto. Agora vou misturar a cor bege médio e o banana e fazer a iluminação do rosto dela. Eu vou aplico logo esse pincel língua de gato, né, que é eu limpei ele, aproveitei e fiz logo o efeito iluminação, que é para evitar de sujar muito o pincel. Faço o mesmo processo de esfumar com a esponjinha, só que aí eu peguei uma esponjinha menor e esfumo, gente, essa iluminação. Vou esfumando bem com a mão bem leve, que não é para retirar o produto, né? Porque se eu fizer força na esponjinha, o produto vai sair da pele, porque eu tô tipo arrastando. E aí não, eu tô dando leves batidinhas. Agora eu vou selar com um pó claro da paleta. Eu não vou falar a numeração porque ele não tem a numeração. Eu passo bastante pó, que é para essa pele ficar bem matificada, bem sequinha e não correr o risco na hora da pessoa suar, ficar escorrendo ou craquelando. E eu selando bem a pele vai fazer com que essa pele dure mais ao longo do dia ou ao longo da noite, depende da hora que você for sair. Lembrando que eu não estou fazendo muito corte no vídeo, que é para vocês verem como é que eu preparo a pele, sem corte, tá? Agora eu vou selar o contorno, vou usar esse pó 12 da La Makeup. Eu aprendi um truquezinho que é de pegar o produto e dar uma sopradinha, ou então bater o pincel assim no dorso da mão para retirar o excesso, para na hora que for fazer o contorno não ficar muito marcado. For fazendo o contorno aos poucos. E funciona muito bem porque não fica aquele contorno muito marcado. E se marcar, às vezes fica ruim de esfumar.
Terminei de selar o contorno, agora eu vou fazer a parte do nariz. E, gente, a imagem ficou um pouco esbranquiçada, mas eu não percebi na hora, por isso ficou assim. Eu peguei esse pincel de aplicar sombra, que ele é bem fofinho, e peguei desde o início da sobrancelha até a pontinha do nariz. Eu fiz bem marcado mesmo. Essa era a intenção, para dar a impressão que o nariz dela é bem fininho. Aí depois eu venho com o pincel e tiro essa marcação todinha. Mas logo de início eu faço assim bem marcado. E logo em seguida eu peguei um pincel de pó e esfumei essa parte aí do contorno dela. Agora eu vou usar esse blush da Natura Aquarela, ele é o bronze 47. Ultimamente eu tô gostando muito desse blush porque ele é um blush bem suave, ele não é aquele blush muito rosado e ele deixa o efeito muito bonito na pele. Vou finalizar a pele dela com essa bruma da Ruby Rose, que, gente, eu tô gostando muito dessa bruma, que ela faz a maquiagem ficar bem assentada, não deixa aquele aspecto de pó. E antes dessa bruma secar, eu aproveito e aplico o iluminador, que ela faz com que o iluminador grude na pele e não sai por nada. Então esse é um truque, né? Aplicar a bruma e depois, antes de secar, aplicar o iluminador. E o iluminador, né, você já sabe onde aplicar, que é no topo da maçã, que é esse ossinho que a gente tem, quase pegando no cabelo, que é na Suíça que a gente fala. E no topo do nariz, que é essa parte aí que eu vou passar agora o iluminador. E a pontinha, que é para dar aquele ar que o nariz é bem afiladinho. E por último no arco do cupido, para finalizar o iluminador. Pele finalizada, agora eu vou fazer a sobrancelha dela. Eu tô gostando muito dessas sombras que vem para sobrancelha nessa paletona da O Boticário. Então vou usar esse tom mais escurinho que é próprio para sobrancelha, né? Que ele fica no tom exato da sobrancelha dela, que é o tom do cabelinho, né, da sobrancelha dela. E uma coisa, gente, que eu aprendi ultimamente é que a cor da sombra que a gente for aplicar, seja a sombra ou gel, tem que ser idêntico à raiz do cabelo ou à cor natural da sobrancelha, para não ficar aquele efeito artificial. Agora eu vou fazer um recorte na sobrancelha dela, como eu acabei sujando um pouquinho, eu fiz esse recorte, usei a base, o mesmo tom de base que da pele dela, para não ficar aquele aspecto muito branco na sobrancelha. E fui fazendo o recorte, como a pele já tinha finalizado, então eu não espalhei muita base para cima. Só aí na parte da pálpebra, né, que eu já uniformizei. Esfumei com a esponjinha e selei a parte de cima da sobrancelha com o pó da cor da pele dela, para não ficar com aquele aspecto muito branco na sobrancelha. Pele finalizada, agora vou para a parte dos olhos. Vou usar essa paletinha, gente, eu tô repetindo, tô usando ela porque eu gosto muito dela. E vou usar esse primeiro marrom rosado. Eu pego o produto e pressiono na pálpebra dela para fixar bem. E depois que eu faço esse processo aí de pressionar, venho com o mesmo pincel e esfumo as bordinhas. Não vou esfumando no centro, vou esfumando as bordinhas, que é para não ficar marcado, né, a sombra, porque esfumado é isso. Tem que ter paciência, esfumar até tirar toda essa marcação da sombra. Como eu falei para vocês, eu não vou fazer o corte, principalmente na parte do olho, que é para vocês terem noção de como eu faço o esfumado da minha sombra, que demora assim um pouquinho. Depois de aplicar essa primeira sombra, né, vou usar a paletinha da Bruna Tavares e aquele marronzinho da paleta lá. E eu vou pressionar de novo esse marrom. Se você não tiver essa paleta, pode ser um marrom escuro. É porque a transição de cores é entre o marrom claro, o marrom médio e o marrom escuro. São 3 cores para fazer a transição. Então, eu faço o mesmo processo, né? De pressionar e a sombra, esfumar. Eu tô colocando o produto aí e esfumando já as bordinhas, que é para deixar esse olho bem esfumado e tirar toda essa marcação.
Eu vou levando esse esfumado para frente, né, pro canto interno do olho. Vou colocando o produto e esfumando aí, que é pra... Como eu vou fazer um semi-cut crease, para deixar essa parte do olho bem esfumada e com uma cor bem intensa desse marrom médio. E, gente, eu só usei essas duas cores de sombra aí nesse olho. O que foi que eu fiz? Eu só fiz intensificar mais, só fui pegando o produto. Foi colocando marrom, colocava o marrom e esfumava. Foi intensificando, né? Criando a transição em camadas. Só foi isso que eu fiz. Agora eu vou usar essa sombrinha bege na parte aí de cima, que é para dar uma iluminada. E para tirar um pouco dessa marcação que, como tá quase triscando na sobrancelha dela, eu tirei com a sombra bege, né? Para tirar a marcação aí do olho. Agora eu vou fazer o Canty Crease, gente. O Canty Crease é dedicação, é treino. É porque sempre assim no início, né? Se a gente for fazer o Canty Crease, a gente não tem aquela habilidade muito. Eu usei essa cor banana da paletinha da Ruby Rose de corretivos. E você contorna o globo ocular, vai fazendo todo aquele processo até acertar. Aí eu só fiz fazer o recorte bem do início do olho. E quando foi nessa parte do meinho, aí eu fiz esfumar com o dedo. Agora vou selar esse corretivo com essa sombra champanhe da paletinha. Se você não tiver, como eu falei, essa sombra, pode ser um cintilante clarinho, rosado, fica a seu critério fazer. Pressiona essa sombra bem nesse corretivo, que é para ela não correr o risco de craquelar ou vincar. Agora eu vou pegar a sombrinha marrom bem clarinho, que é para fazer a transição, para tirar a marcação. Então eu vou esfumando o finalzinho aí do cut crease com aquela sombrinha marrom lá. E vou esfumando, levando meio na diagonal. Depois eu venho com essa sombra marrom, aquele marrom médio que eu falei, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o marrom claro. Vou aplicando e esfumando, que é para ficar uma transição muito bacana, muito legal, que eu achei que eu fiz essa transição aí da sombra. Que é para ficar com esse efeito aí. Então, gente, o Canty Crease é esse, bem fácil de fazer. Agora eu só venho com esse pigmento para dar o toque final, né, daquele efeito, daquele brilho bem legal, que esse glitter da Intense. Aplico com o pincel, né, pressionando para ficar bem assentado no olho. Venho com esse lápis em gel da Boticário e vou passar na linha d'água e nos cílios inferiores bastante lápis, que é para criar aquele efeito mais dramático no olho, né, mais carregado. Então eu passo bastante, como ele é muito pigmentado, ele vai pegar bem rápido. Depois de passar, eu venho com um pincel de precisão pequeno para esfumar todo esse lápis rente à linha d'água. Vou esfumando, só tomando cuidado para não descer muito, porque como o lápis ele é muito preto, ele vai acabar, se eu descer muito, ele vai manchar a pele. Agora eu venho com aquele primeiro tom de marrom de transição e vou esfumar abaixo desse lápis, que é para ir retirando a marcação que esse lápis deixou aí no olho, para fazer a transição entre o lápis e a sombra. E esfumo, né, gente? Porque quando tem que esfumar. Quando você vê que não tá legal, tem que esfumar. Agora eu venho com o marrom mais escuro da paletinha lá dos marrons da Bruna Tavares e esfumo no mesmo lugar que eu esfumei aquele primeiro marronzinho, que o olho vai ficar com esse efeito aí, com esse esfumado bem legal. Agora a mágica da maquiagem, que é os cílios postiços. Só que não, né, gente? Dá um trabalho para colar os cílios postiços. E vou finalizar com esse batom da Renaudet, que ele é um marrom. É um batom muito bonito, com maquiagem carregada, ele combina muito bem. E, gente, a make é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever e de deixar o like. E até o próximo vídeo.